História do 7º ano da Copelg, professora Elizabeth Zanon. Nós vamos falar hoje sobre povos da América Espanhola. As civilizações astecas, incas e maias. E aí aqui tem um mapa da América e aí vocês conseguem ver pelas cores aonde é astecas, aonde é território maia e aonde é um território inca. Astecas, incas e maias, os 3 principais povos. Não quer dizer que sejam só esses, tem bem mais, mas os 3 principais, os mais famosos, os quais foram encontrados mais artefatos, mais documentários, são esses aqui. E eles são chamados de povos pré-colombianos. Por que pré-colombianos? Porque são aqueles povos que viviam na América antes mesmo de Cristóvão Colombo chegar. Então, eram sociedades de coletores, que coletavam frutos, raízes, caçadores, e também já se organizavam em sociedades agrárias, ou seja, na produção agrícola. Diferentes estágios de desenvolvimento cultural e material vai existir entre eles. Quer dizer que eles não viviam no mesmo estágio. Um deles já estava bem mais avançado, bem mais evoluído, o outro ainda não. Talvez uns já fossem sedentários, enquanto que os outros ainda eram nômades. Então, eles têm estágios diferentes de desenvolvimento. Onde se localizavam? Os astecas, eles ficavam na América Central, aqui na região do México. Os incas, Cordilheira dos Andes, América do Sul. E os maias, também na América Central, principalmente na região do México. E esses povos, incas, maias e astecas, eles tinham técnicas bem complexas de construção, de metalurgia e de cerâmica, e a gente consegue comprovar isso com os artefatos que são encontrados pelos arqueólogos e historiadores. Eles eram povos notáveis pelo seu conhecimento de astronomia e de matemática, porém eles não conheciam nem a roda e nem o cavalo, mas eles tinham técnicas bem eficientes de agricultura. Os maias, eles tinham uma economia baseada na agricultura rudimentar e por rotas comerciais. A sociedade ela era hierárquica, ela era estratificada e tinha-se a escravidão. O que é uma sociedade hierárquica? Tem quem manda, tem quem obedece. Estratificada, ela é dividida, ela é separada em classes e praticava-se a escravidão. A religião maia, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e esses deuses deles eram andrógenos, eram femininos e também masculinos. Deuses andrógenos quer dizer que você não consegue identificar se são femininos ou masculinos, mas eram deuses. Então, eles tinham essas 3 possibilidades de adoração aos deuses. E eles também praticavam o sacrifício humano. Os maias desenvolveram o calendário solar e o fim da sua cultura ainda é um grande mistério para os historiadores. Eles construíram diversas pirâmides consideradas sagradas e tinham relação com o movimento do Sol. A construção dessas pirâmides era baseada no movimento do Sol. Aqui a gente tem uma dessas pirâmides. E a organização política deles era descentralizada. Ela não tinha um poder centralizado, ela era toda descentralizada, denominada, mandada para diversos tipos de pessoas da sociedade. E eles possuíam 2 calendários, um calendário ritual, que era considerado sagrado, e o outro calendário solar, que era o ciclo dos dias, semelhante ao nosso. E aqui está a pedra do calendário deles. Eles deram origem também a inúmeros centros populacionais. Os astecas e os incas, eles decaíram com a chegada dos espanhóis.
Então, os maias, a gente não tem noção o que foi que aconteceu para eles entrarem, decair, entrar em extinção, vamos dizer assim. Acredita-se que tenha sido alguma transformação climática. Mas os astecas e os incas, eles decaíram com a chegada do espanhol. Um choque cultural mesmo, ataque, dizimação. Os falecidos, eles normalmente eram enterrados embaixo de suas casas. Isso na sociedade asteca, né? Eles estabeleceram um sistema de 38 províncias, dividindo as terras conquistadas, por isso que tem um poder descentralizado. Eles dominaram um território que ia do Atlântico ao Pacífico. Olha o tamanho do território asteca. Se estivesse muito endividado, eles tinham a opção de se vender como escravos ou até mesmo de negociar um de seus filhos para escravidão. Quando eles conseguissem pagar essa dívida, eles conseguiriam a liberdade novamente. A capital do império se chamava Tenochtitlan e ficava no meio de um lago. Hoje, esse lago foi praticamente todo drenado, dando origem à cidade do México. Aqui tem uma planta de uma das cidades astecas, principalmente do centro, né, de Tenochtitlan, que era a principal. E aqui a gente tem a questão cultural deles, as adorações, as divindades. A monarquia era hereditária, de origem divina, ou seja, era passada de pai para filho e acreditava-se que esse poder era dado através dos deuses. E aí, além dessa monarquia hereditária, existia um conselho que ajudava nessa administração. E esse conselho ele era formado por guerreiros e por sacerdotes. Os astecas tinham uma economia baseada na agricultura, na caça e na pesca. A sociedade era hierárquica, com mobilidade social, que é a questão da escravidão que eu falei, por dívida. Você, ora, pode ser escravo, ora, pode ser livre. Ela era tributária, ou seja, a sociedade tinha que pagar impostos. A religião era politeísta, eles acreditavam nos deuses naturais e nos deuses astrais também, que é a força dos astros, e também praticavam sacrifícios humanos. Os incas, eles eram herdeiros de 4 outras civilizações: os chavins, os nazcas, os mojicas e os chimos. Esses incas tinham uma economia baseada na agricultura, na criação de animais e no artesanato. A sociedade ela é hierárquica e hereditária, e aqui existe a servidão coletiva, ou seja, a coletividade, a comunidade, ela tinha que servir ao seu rei. A religião é politeísta também, eles acreditam em deuses naturais e deuses astrais, também praticam sacrifícios humanos e de animais. No início, eles eram subordinados aos chimos e depois passaram a dominá-los. Criaram complexos sistemas de estradas que até hoje intriga arqueólogos, intriga arquitetos, engenheiros. Possuíam uma habilidade arquitetônica incrível. As obras deles eram sobre superposição e encaixe de blocos de pedras. E aqui está um modelo de uma cidade feita nesse sistema de encaixe de blocos. Não possuíam uma escrita organizada. Falavam mais de 20 dialetos diferentes, mas o mais utilizado era o Quichua. O imperador era considerado filho do sol, também chamado de Sapa Inca, e para manter a linhagem, ele casava com a sua irmã ou com a parente mais próximo, porque como era hereditário o poder, eles não queriam entregar para estranhos. Aqui tem uma representação do Sapa Inca. E para a gente complementar esse assunto,
Vocês vão ler o conteúdo do capítulo 7 do livro didático e acompanhar o conteúdo também na plataforma SAIS, que lá você vai encontrar um pouquinho mais sobre os maias, incas e astecas. Hoje não terá atividade. A atividade de vocês é apenas assistir a videoaula, fazer a leitura do capítulo e acompanhar os roteiros e os estudos pela plataforma SAS. Na plataforma também, através do SAS no YouTube, vocês encontram mais informações sobre esses povos pré-colombianos. Tchau, se cuida, se proteja.